Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Regina Célia Oliveira. Sabia, essa é a primeira vez que eu escrevo para você, embora eu seja tua ouvinte há tem mais de 10 anos, Paulinho. Eu acompanho demais o teu programa há muitos e muitos anos. Sempre tive vontade de lhe escrever, mas hoje eu sinto que a minha história cabe perfeitamente entre as histórias da meia-noite. E eu quero te contar nos detalhes. A minha mãe, ela morava numa casa que era uma paixão de casa. Morava lá com o papai, uma casa gostosa. Foi ali que ela teve 4 filhos, incluindo eu, a Regina, que sou a mais velha dela. Mas ela teve outros 3, 2 homens e mais uma moça. E ali nós fomos criados. Ali nós vivemos a nossa vida inteirinha, até que eu saí para me casar. Quando eu saí para me casar na casa da mamãe, eu contava 24 anos de idade. Foi aí que eu casei com um rapaz, o Aparecido, que a gente chama carinhosamente de Cido, e ela de Cidinho. O meu marido para ela sempre foi o Cidinho. Meu marido trabalhava como carteiro e eu também tinha uma lojinha de artesanato. Quer dizer, um sempre ajudando o outro. Só que com o decorrer do tempo, o meu pai acabou tendo um problema do coração, o coração enfraqueceu, inchou, ficou muito grande. Até os médicos aventaram a possibilidade até de um transplante, mas infelizmente não houve tempo. O meu pai veio a falecer. Então a minha mãe, os filhos casaram, aquela casa gostosa ficou grande para minha mãe. O que ela resolveu fazer? Resolveu mudar para um lugar menor, né? Praticamente é uma kitnet, onde a mamãe decidiu morar. E aquela casa grande, gostosa, com aquele jardim, a minha mãe tinha um jardim na frente, ficava bem na frente da casa o jardim. Assim, a casa era bem recuada, assim, da divisa da calçada, e a mamãe tinha um jardim lindo na frente. Ali ela plantava margaridas, e dentre as margaridas havia pelo menos uma meia dúzia de pé de roseiras. Tinha a roseira de rosa mesmo, rosas amarelas, e tinha uma roseira linda de rosas brancas. Aquilo quando floria, aquilo quando era primavera, era a coisa mais linda do mundo. Só que a mamãe, aquela casa ficou muito grande para ela, com a morte do papai, os filhos casados. Então era melhor vender. Colocamos a casa à venda porque a mamãe resolveu o seguinte, falou, eu vou colocar a casa à venda, com um pouquinho da casa eu quero comprar uma kitnet, para mim, a mamãe sempre fez questão de morar sozinha, vou comprar uma kitnet e vou dividir o dinheiro em vida entre vocês que são meus filhos. Aí eu conversei com o Cido, o meu marido, ele tinha um acerto para fazer lá no correio. Exatamente nesse momento ele tinha um acerto para fazer no correio e ficou estabelecido o seguinte, falei, Cido, vamos fazer uma proposta, eu já tenho a minha parte na casa e eu faço uma proposta para a mamãe e para os meus irmãos de compra da casa, e aí eles podem até me esperar com algumas parcelas. E graças a Deus a nossa parcela
foi aprovada a proposta das parcelas, mais uma boa entrada que nós demos. E ao invés de vendermos para outra pessoa, eu acabei comprando a casa que era da minha mãe e do meu pai. Então eu fui morar nessa casa. Fui morar nessa casa onde eu fui criada. Só que agora com a minha família. Eu, o Cido, a Heloísa, que é minha filha, e o Danilo, que é meu filho. Eu estava na casa, Paulinho, mas realizado, eu mandei pintar a casa, sabe? A casa ficou bonita. Não foi uma grande reforma, pelo menos de início não, mas uma pintura, a casa ficou bonita. Aquele jardim era um encanto, eu trabalhava dentro de casa. Inclusive, depois me tornei professora de artesanato e a casa tinha espaço físico para que eu pudesse receber ali os alunos que se inscrevessem no meu curso de artesanato. Eu estava vivendo a minha primeira semana na minha casa, que já tinha sido a minha casa. Deu para entender? Eu estava na primeira semana da minha casa, que um dia já tinha sido a minha casa. Ali agora eu estava com meus filhos, né? Elô e Danilo, Cidinho, meu marido, e a minha mãe morando lá Deu certo, ela comprou a kitnet e as parcelas agora eu pagaria para os meus irmãos. Estava até ouvindo um hino, não que eu seja evangélica, a minha mãe é, e ela me passa alguns hinos que eu acho lindos da igreja. Eu acho a mensagem da música gospel sempre muito positiva. E eu estava escutando até um hino da igreja da mamãe. Eu já tinha aquele costume. E fui fazer a coisa que eu mais gostava de fazer na casa, que era molhar as plantas. Então peguei aquela mangueira, estava calor, estava gostoso, era chegada da primavera, estava tudo floridinho naquele jardim, e eu, como velho costume, quando eu era mocinha, quando eu era menino, eu tinha costume de molhar o jardim. Eu estava fazendo exatamente aquilo. Nossa, eu estava tão realizada ali. Foi quando, assim, de repente, olha quem apareceu no portão da minha casa. Aquela senhora. Meu Deus do céu, é a dona Rosária. É a dona Rosária, que era costureira e vizinha da minha mãe. A dona Rosária me apareceu assim no portão da casa, mas ela estava com uma aparência um tanto ou quanto melancólica, parou ali de frente o portão, olhando para aquele jardim, demonstrando curiosidade, e começou a olhar as margaridas, as roseiras. Eu me aproximei dela, educadamente, falei: "Ô, dona Rosária, eu estou conhecendo a senhora, eu estou conhecendo... Tudo bem, dona Rosária? Bom dia, dona Rosária." E eu estava diante dela, velha conhecida da minha mãe. Quantas e quantas vezes a dona Rosária havia feito roupa para minha mãe, havia feito roupa para mim. Sabe, a dona Rosária era muito querida, era muito amada pela minha mãe. E lógico, eu estava demonstrando por ela todo aquele carinho, todo aquele afeto, afeição. E começamos ali um diálogo por alguns minutos. Foi quando ela, do portão, falou para mim: "Puxa, sabe, eu estou aqui parada, admirando essas flores. Eu estou precisando tanto de rosas brancas." E a roseira que dava as rosas brancas era justamente a roseira que estava mais carregada. Sabe quando os botões se abrem? Tinham assim vários botões todos abertos, aquelas rosas lindas abertas. "Eu estou precisando tanto", repetiu ela, "eu estou precisando tanto de rosas brancas." Falei: "Pois não, a senhora está querendo as rosas brancas? Ô, dona Rosária, entra." Ela entrou assim no jardim. Falei: "Só um minutinho." E eu fui pegar uma tesoura especial. Sabe essa tesoura de jardinagem? É uma tesoura especial que você sabe que a roseira tem espinhos. A rosa é linda, mas a roseira tem espinhos. Então fui lá, apanhei uma roseira especial e carinhosamente, diante da dona Rosária, a quem eu devia tantos favores, ela já tinha feito tanta roupa para mim,
eu comecei a cortar aqueles caulezinhos das rosas brancas. Eu tinha até uma dorzinha no coração, que estava tão bonita, mas ela me pediu. Ela falou, estou precisando de rosas brancas. Aí fui cortando, eu cortei mais ou menos uma meia dúzia. Cortei uma meia dúzia de rosas brancas, juntei assim os caules e entreguei nas mãos da Dona Rosália. Ó, Dona Rosália, com muito carinho para a senhora quer levar, perguntei para ela, a senhora quer levar uma almudinha para a senhora plantar em casa? Porque roseira branca igual essa aqui que a minha mãe, foi ela que plantou, só já tem tempo. Quer levar uma muda, Dona Rosália? E ela me olhou assim, até com uma cara assim diferente, e respondeu para mim, não, obrigada, Regina. Não, na verdade, me bastam essas rosas colhidas por você. Essas já são bastante. Eu não pretendo levar a muda, não. Fiquei até um pouquinho sem graça, que eu achei que ela fosse aceitar a muda, mas ela me agradeceu e eu percebi que ela já estava pronta para ir embora. Quer dizer, ela pegou aquelas rosas da minha mão e ela começou a se encaminhar para sair pelo portão para ir embora. E aí, quando ela estava saindo, eu falei, Dona Rosa, desculpa, eu lembro a casa que a senhora morava, mas agora ali é uma loja de informática. E a senhora está morando onde? Porque ela morava numa casa bem pertinho da nossa, assim, da minha mãe, né? Agora é da minha casa. Mas aquela casa que ela morava tinha se transformado numa loja de informática. Então eu perguntei para ela, mas e a senhora está morando onde agora? É que qualquer hora eu quero fazer uma visita lá para a senhora. A senhora ainda costura? Falou, minha filha. Ela me respondeu, minha filha, não estou costurando mais. Não, tudo bem. Não tem problema, mas queria dar uma passadinha na sua casa. Queria levar minha mãe para fazer uma visita, porque eu tenho a impressão que faz tempo que a mamãe também não fala com a senhora. E aí a gente aproveitava para tocar um dedo de prosa. E aí ela disse assim, então, faz mais ou menos uns 8 anos que eu estou morando ali para as bandas do cemitério. Eu estou morando por ali. Ah, sim, eu sei, eu estou morando por ali, exatamente ali. Quando você quiser, pode aparecer. Muito obrigado, Dona Rosália, muito obrigado. Mas ela não me deu o nome da rua, ela não me deu o endereço. Eu deduzi o seguinte, então, lógico, ela era muito conhecida, a Dona Rosália é costureira. Se eu chegar ali perto do cemitério, a cidade não é tão grande assim, eu vou perguntar pela Dona Rosália costureira e todo mundo vai saber. Acompanhei com o olhar a Dona Rosália que foi embora pela ruazinha, e como num piscar de olhos, de repente ela desapareceu virando a esquina e foi embora. Fiquei cismada com aquilo. Fiquei de fato cismada com aquilo. E doida para poder me encontrar com a minha mãe para perguntar para ela sobre a Dona Rosália. Mas naquele instante, a minha mãe tinha participado de uma excursão para Bento Gonçalves. Um detalhe importante. A minha mãe é gaúcha. A minha mãe é dessa região de Bento Gonçalves. E ela tinha ido lá numa excursão para ver alguma coisa de produção de vinho e etc. Ela tinha feito esse passeio. Então a minha mãe ia demorar ainda uns 10 dias para voltar. Quando a mamãe voltou, a primeira coisa que ela fez foi lá em casa. Quer dizer, que era a antiga casa dela. Foi lá visitar, foi lá a mamãe me visitar, me ver os netos. E aí, estando lá com ela, conversando, de repente eu me lembrei, mãe, a senhora vai ficar contente agora. Que foi, filha? A senhora nem imagina quem esteve aqui em casa e ela veio admirar o seu jardim. Ela sempre foi apaixonada pelo seu jardim, né? Ela veio aqui e me pediu das rosas brancas. Eu colhi ainda uma meia dúzia de rosas e dei para ela. Quem, filha? A Dona Rosália costureira. Quem? A Dona Rosália, que morava ali onde hoje é a loja de informática. Ô mãe, a senhora tá esquecida, a Dona Rosália costureira, que costurou tanto tempo pra senhora, pra todos nós. Filha, não é possível. Como? Como não é possível, mãe? Ela gostava tanto da senhora, de mim, dos meus irmãos. Ela passou por aqui e eu dei as rosas pra ela. Não. O que, mãe? Por que a senhora tá me olhando assim com essa cara? O que eu tô falando de tão extraordinário pra senhora? Filha, não é possível.
A dona Rosária costureira, ela já faleceu. Ela já morreu. Que, mãe? Ela já morreu e olha, tem mais de 8 anos que ela morreu. Mãe, a senhora está enganada. A dona Rosária, não é possível, ela esteve aqui, conversou comigo, entrou. Eu até ofereci uma muda da roseira branca para ela, ela recusou. Eu até achei estranho ela recusar, mas eu colhi das rosas brancas 6 e dei para ela. Filha, ela já faleceu. O que você está me dizendo? Como é que isso é possível? E foi aí que, por incrível que pareça, eu senti até uma brisa naquele instante bater levemente no meu rosto e no rosto da mamãe. Naquele momento, então, eu entendi que eu estava diante do sobrenatural. O sobrenatural acontecia em nossas vidas. E eu, impressionada com aquilo, com a mamãe, nós fomos atrás. A mamãe conhecia uma das filhas da dona Rosária. E aí a mamãe teve contato com essa moça de nome Mirtes. Era a filha da dona Rosária, também era costureira. A Mirtes nos recebeu muito bem na casa dela, tomamos lá um café. Depois sentamos no sofá, a gente queria ter um dedo de prosa com ela para explicar. E vocês vão ficar impressionados com o teor da conversa. A dona Rosária, antes de morrer, antes de falecer, porque ela havia sofrido um AVC, e depois desse AVC, contando daí uns 7, 8 dias, ela veio a falecer. E ela havia descoberto nesse período pós o AVC, falando com dificuldade, que ela iria morrer. Então ela havia pedido para essa filha, a Mirtes, que ela queria no caixão dela as rosas brancas do jardim da minha mãe. Gente, mas não é possível. Sua mãe queria as rosas brancas do jardim da minha mãe no caixão dela e as teve? Não, na hora eu fiquei muito tocada, muito passada, os demais familiares idem. A gente até comprou sim flores, mas não as rosas brancas. A gente nem se lembra das flores que nós colocamos lá no caixão. E aí eu disse para ela, pois a sua mãe veio buscar as rosas brancas comigo depois de ter morrido tantos anos. Foi um momento de profunda emoção, ela chorou, nós choramos também. Só que a partir daí, não há um mês sequer que passe sem que eu leve até o cemitério, no túmulo da dona Rosária, 1 ou 2 ou 3, quantas rosas brancas tiver lá na minha roseira. Eu as colho e levo com carinho, e para cada rosa eu faço uma oração por ela. Nunca mais eu tive qualquer tipo de encontro com a dona Rosária. Nunca mais. O que na verdade tem acontecido, eu sinto uma paz muito grande nessa casa onde hoje eu vivo, consido o meu carteiro aposentado e meus filhos amados. Não é impressionante? Fala a verdade, você que vai comentar a minha carta. Não há muito mais mistério entre o céu e a terra do que possamos imaginar? Quero muito o seu comentário a partir de agora.